Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como está criando o instalador do OS 10 El Capitan. Esse é o mais novo sistema da Apple, foi lançado dia 30 de setembro e já tem as ferramentas necessárias para a gente estar criando o instalador. Então eu criei aqui um pequeno roteiro do que a gente vai precisar. Então a primeira coisa é o que? Vamos precisar da instalação do OS 10 El Capitan, né? Vamos precisar do Unibist 6, que é a ferramenta em si que cria o pendrive com o instalador. Um pendrive de 8 ou de 16 GB. As ferramentas de pós-instalação do El Capitan. O Clover Configurator. O script de áudio para a gente configurar o áudio no Clover. E no meu caso, eu preciso da cache no CPU Power Manager. Essa cache nem todas as pessoas precisam. Aí vai de sistema para sistema. Então, aqui a primeira coisa, a instalação do S10. Como vocês conseguem? Essa instalação está disponível gratuitamente aqui na App Store. Então, você pode entrar aí na App Store, fazer o download. Tamanho aqui é 6.08 GB, né? E depois de feito o download, ele vai aparecer aqui nos aplicativos. Então, vai aparecer aqui, instalação do S10 é o Capitan, certo? É obrigatório que vocês deixem essa instalação na pasta de aplicativos. Não pode mover ela para outro local, senão não funciona. Certo? O segundo passo aqui, o Unibist 6. Então, o Unibist 6 ele é fornecido pelo Tony Mac, né, famoso site aí de Hackintosh. Acessando o Tony Mac, vamos vir aqui na aba Guias 10.11 Installation. Aqui tem um guia completo de como fazer o processo que eu vou descrever para vocês, certo? Então tem aqui o passo 1, download do El Capitan. Passo 2, criar o pendrive bootável. E aqui tem todos os links de todos os programas que eu vou estar citando, tem para baixar nessa página. Então tá aqui, ó, download do Unibist, certo? Depois o passo 3, configurar a BIOS. Passo 4, instalar o El Capitan. Passo 5, pós-instalação do Clover. Baixar o Clover Configurator. Então, eu recomendo que vocês acessem essa página e façam o download de tudo antes de começar o processo. Então, eu já fiz aqui o download, né? Fiz o download do Unibist, pós-installation, Clover, Configurator, script de áudio e a cache que eu preciso, certo? Então, vamos começar aqui com o Unibist. Vou extrair o Unibist. Esse arquivo para cá, né? Então tem aqui o Unibist. Uma coisa do Unibist importante é que ele só funciona no sistema na linguagem inglês. Então vocês vão ter que mudar a linguagem para inglês. Para fazer isso é bem simples. Vamos vir aqui na preferência de sistema. No meu caso aqui eu já mudei, né? Linguagem e região, ou idioma e região, né? Em português. Aqui no maisinho, vamos clicar e adicionar a linguagem em inglês. No caso que eu já adicionei, não está aparecendo mais, né? Feito isso, vocês deixam a linguagem em inglês aqui em primeiro lugar, né? Para definir como a linguagem padrão. E ao fechar a janela, ele vai pedir para reiniciar o computador. Feito isso, ele já vai reiniciar em inglês. Certo? Para usar o Unibist, vamos precisar de um pendrive. Então, o pendrive já está espetado aqui na minha máquina. O primeiro passo é formatar esse pendrive. Então, eu vou entrar aqui no utilitário de disco. Demorando um pouquinho, porque meu disco estava desligado. Então, eu vou selecionar aqui o pendrive. E depois eu vou vir na aba partição. E vou escolher aqui uma partição. Aqui em opções, é importante que vocês mudem para GUID, tabela de partição GUID. Não deixe MBR. Confirme o OK. Aqui vamos dar um nome, eu vou dar o nome de USB. E vamos selecionar aqui a primeira opção, macOS estendido. Feito isso, vamos confirmar aqui em aplicar. Confirme em partição.
e aguardo o processo. Pronto, ele já formatou o pendrive. Vamos fechar aqui. Então aqui está o pendrive formatado USB. Então vamos abrir agora o Unibist. Aqui não tem muito segredo, então vamos continuar, continuar. Concordamos aqui com os termos. Aqui nós vamos selecionar o pendrive. No caso, só tem um pendrive na máquina. Vamos selecionar o sistema que a gente quer instalar. Esse Unibist ele faz tanto do El Capitan quanto do Yosemite também. Mas no caso aqui, vamos selecionar o El Capitan. Aqui tem uma coisa diferente nesse Unibist 6. Você tem que escolher, vamos dizer, o bootloader usado até o Unibist 5 era o Chimera. A partir do Unibist 6, por conta do El Capitan, foi necessário mudar de bootloader. Então agora tem que usar o bootloader Clover. No Clover você tem que escolher se você vai usar o modo UEFI ou o modo Legacy. Para você saber qual você vai escolher, é simples. O UEFI é para aquelas placas-mães que têm a BIOS UEFI. Aquelas BIOS novas, que tem a parte gráfica, que você consegue usar o mouse, essas BIOS são as BIOS UEFI. Agora, se você tem uma placa-mãe que tem aquela BIOS antiga, da tela azul, que você só navega através das setas do teclado, então você vai escolher aqui o modo Legacy. Então, a minha placa é uma UEFI, vou selecionar essa opção. Aqui nós podemos selecionar para ele injetar as configurações gráficas no Clover. Então, no meu caso aqui, eu tenho uma HD 3000, eu vou marcar essa opção. Se você tiver uma TI ou uma NVIDIA, você marca as opções que você tem. Vamos continuar. Aqui ele vai dar um resumo, né? Vamos instalar no USB, no El Capitan, no modo UEFI. Vou injetar HD 3000. Confirmamos aqui em continuar. Ele vai pedir a senha de usuário. Pronto, agora aqui ele vai começar o processo de montar os volumes, copiar os arquivos e instalar o bootloader. Eu vou pausar o vídeo nesse momento e volto assim que terminar. Então, pessoal, aqui o processo foi finalizado com sucesso. Vamos finalizar aqui o Unibist. E aqui está o USB criado, vou abrir ele. Deixa eu abrir por aqui. Parece que não tem nada nele, mas tem o instalador aqui, só que ele fica oculto. Mostrou para vocês. Aqui está o instalador então. Se você mostrar para ele, se você colocar para ele exibir arquivos ocultos, vai ter um monte de pasta aqui, arquivo. Aqui essa pastinha vai ser para guardar os backups do EFI, se você fizer modificações. Então vamos lá, o próximo passo vai ser o seguinte. Vamos abrir aqui o Clover Configurator. Então vou extrair ele aqui. Certo? Aqui já está montado para a gente a partição EFI. O Clover ele é um pouco diferente do Chimera, então às vezes, se você não tem conhecimento dele, às vezes se torna um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar aqui um pouco. É o seguinte, como eu instalei como EFI, ele cria uma partição para guardar os arquivos de boot do EFI. Então o Clover ele fica instalado nessa partição. Quando o pendrive tem uma partição EFI e quando a gente instalar o OS10 e depois instalar o Clover no HD, vai ter outra partição EFI. Então tem que ter essa distinção. Você tem um EFI no pendrive e depois você vai ter o EFI no HD, certo? Então aqui no caso eu estou com o EFI no pendrive.
Aí tem as pastinhas aqui normal, né? Do Clover. O próximo passo é o seguinte, aqui no Clover Configurator, aqui um detalhe, se ele não montar a partição EFI, você tem aqui a opção Mount EFI. Aí você clica aqui em montar EFI, ele vai montar a partição, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar aqui, eu vou vir aqui na opção Install Drivers, e eu vou fazer o seguinte, eu vou desinstalar esse driver aqui, o OSX Aptio Fix 2 Driver, e eu vou instalar só o Aptio Fix Driver, sem o 2. Por quê? Isso aqui, ele estava me dando kernel panic. Então esse processo, pessoal, não tem como eu falar para vocês que vocês têm que fazer ele. Eu recomendo que vocês não façam e tente dar o boot no pendrive e no instalador. Se começar a dar kernel panic lá, vocês voltam aqui e faz esse processo. Como eu já sei que tem que fazer esse processo, eu resolvi mostrar para vocês. Tem que fazer no caso do meu hardware, né? Só para vocês entenderem, se eu abrir aqui a partição EFI, dentro da pasta Clover, eu vou ter aqui, ó, drivers 64 UFI, drivers 32 UFI, que corresponde a essa parte aqui, ó, drivers 32 bits, drivers UFI 64 bits, certo? Então, por exemplo, eu vou abrir a pasta aqui, ó, drivers 64 UFI. São os drivers que eu tenho instalado aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse 2 e vou instalar o comum. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, quando eu clicar aqui, ó, notem que ele está cinza, quer dizer que ele está instalado. Então eu vou clicar em cima dele, ele vai ficar branco e vai desinstalar. E aqui ele vai apagar o driver, certo? Então vou clicar aqui, pronto, ó, desinstalou. Aí apagou aqui. E eu vou instalar o comum agora. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o download desse driver e vai jogar ele já na pasta correta, certo? Aí aqui tem um status, então lá ele removeu o tal e adicionou o tal. E eu vou instalar também o CMS Video DXZ. Por quê? Esse driver ele ajuda, no meu caso, que eu tenha a resolução de 1080p lá na tela de boot, lá na tela do Clover. Porque se eu deixar sem ele, eu vou ter apenas resolução de 768. Então fica tudo muito grande, tudo esticado. Então eu vou instalar esse driver para corrigir esse problema. Pronto, ele já copiou para cá para o pendrive. Feito isso, aqui na parte do Clover Configurator é só, não precisa fazer mais nada. No caso do pendrive, depois que instalar o OS 10, nós vamos usar o Clover Configurator novamente. Voltando aqui na partição do Clover, temos aqui a pasta Caches. Dentro da pasta Caches nós temos várias versões do OS 10. Eu vou trabalhar só com a 10.10 e a 10.11. Então se eu abrir aqui a 10.10, eu já tenho algumas caches pré-definidas pelo Unibist, e na 10.11 eu também tenho as mesmas caches. O que acontece? Para o meu sistema funcionar, eu preciso dessa cache aqui, da Null CPU Power Manage. Então eu vou fazer o seguinte, eu baixei ela, vou descompactar, e eu vou jogar essa cache, copiar ela aqui, eu vou jogar essa cache dentro dessas duas pastas, da 10.10, então, vou colar aqui, e eu vou colar dentro da 10.11 também. Pronto, então agora eu já tenho a minha cache que eu preciso dentro da pasta de caches. Feito isso, pessoal, eu recomendo o seguinte. Então aqui, deixa eu fechar, vou fechar o Clover Configurator. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, vou apagar não, vou fazer o seguinte,
Eu vou abrir aqui o pendrive e vou criar uma pasta aqui dentro. Chamada pós-instalação. Dentro do pendrive. Porque quando a gente instalar, a gente já vai ter os arquivos necessários dentro dessa pasta, certo? E eu vou copiar para cá o quê? Eu vou copiar o Clover Configurator. Pronto, copiou. E eu vou copiar também o Post Installation e o driver de áudio do Clover. Então eu vou copiar tudo aqui para dentro. Pronto. Agora o nosso pendrive está pronto para a gente instalar o El Capitan. O que acontece agora? Então agora é só dar o boot com ele e fazer a instalação. Depois que vocês instalarem, tudo que vocês vão precisar já vai estar nessa pasta pós-instalação. Vai ser necessário o Clover, o driver de áudio e as ferramentas de pós-instalação. Certo, pessoal? Então, esse vídeo sobre criar um instalador é isso. Na próxima, eu vou ver se eu consigo fazer para vocês um vídeo de como instalar. Talvez eu vou fazer como instalar em Dual Boot junto com o Windows 10, para já ficar aí o sistema redondinho para quem precisar do OS 10 e do Windows 10. Então é isso, até a próxima.